Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Hélio, espero que tudo esteja bem. Vamos lá para a nossa videoaula do 21º roteiro. Essa semana nós vamos estudar um conteúdo bastante importante, né? Nós vamos começar a falar sobre os casos de empate no xadrez, porque você sabe que o xadrez ele tem a possibilidade de ter vitória e empate, não é verdade? Então, existe 5 casos de empate que a gente vai estar estudando, certo? E eu espero que vocês entendam, tá bom? E é muito interessante porque às vezes isso acontece na partida e você não sabe o porquê que aconteceu, e como agir para não acontecer, não é verdade? Então eu vou estar compartilhando tela com vocês agora, espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, eu preparei esse documento, atividade para leitura, para vocês, para a gente estar analisando junto os casos de empate. O primeiro caso de empate que a gente vai mostrar é esse aqui, rei afogado, certo? Pessoal, o rei afogado, ou afogamento, né, que a gente fala, ele acontece muito, muito, principalmente em partida de jogadores iniciantes, certo? Que ainda precisam aprimorar essa questão no final do jogo. Eu preparei esse diagrama aqui para vocês perceberem como que acontece esse lance. O empate por afogamento, o rei afogado, ele acontece quando a cor que empata, o enxadrista que empata, só pode mexer o rei e ele não tem possibilidade alguma de mexer o rei, porque senão é lance impossível. Por exemplo, nesse diagrama aqui eu preparei para vocês, vocês podem perceber que as pretas estão em vantagem, né? Tem uma torre a mais, aqui o peão está cravado, não pode mexer, certo? Só que as pretas fizeram esse lance, jogou torre G2, certo? Agora é a vez das brancas jogarem. Só que as brancas não têm aonde jogar, porque aqui concretiza lance impossível, certo? E aqui também concretiza lance impossível, entendeu? Então ela não tem como jogar. E isso é muito importante que vocês entendam essa questão, porque se você mexer aí, obrigatoriamente você vai estar cometendo um lance impossível. E todas as vezes que você estiver no torneio, perceber que o seu rei não tem para observação importante, só é empate quando você só tem o rei. Por exemplo, se esse peão branco aqui pudesse mexer, eu tivesse outra peça, não seria empate, certo? Aqui foi concretizado o empate por afogamento ou por rei afogado, só porque o rei não tem para onde ir, certo? Ele fica impossibilitado de mexer. Caso ele mexa, ele fará um lance impossível, certo? Então, é empate por afogamento, certo? Você vai levantar a mão, chamar o árbitro e concretizar isso, tá bom? Então, vamos lá. O outro caso, a gente vai estudar 2 casos hoje, tá? Porque são 5, a gente vai... Esse aqui, pessoal, ele não tem uma regra definida sobre o cheque perpétuo, mas eu vou estar mostrando para vocês uma manobra que mostra isso. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Não há uma regra que defina o cheque perpétuo como empate. No entanto, a maioria dos jogadores concordam com isso. Como o próprio nome sugere, o cheque perpétuo ocorre quando um jogador realiza uma série de cheques sem que seja possível dar um checkmate. O que acontece? O jogador começa dando um cheque atrás do outro e a peça que está recebendo o cheque, ela só pode fazer aquele lance, certo? Ela só pode fazer aquele, fica repetitivo. Pelas regras oficiais, esse movimento resultará em empate pelas regras das 3 posições, que a gente vai estar falando, ou pela regra dos 50 movimentos. Eu preparei para vocês aqui uma manobra chamada manobra do carrapato. Ela é muito interessante, que ela vai mostrar para vocês
muito bem o que é esse cheque, o que é esse empate perpétuo, esse cheque perpétuo, que concretiza em um caso de empate, certo? Se vocês observarem aqui, as negras estão em posição, estão em desvantagem, em vantagem, certo? As brancas estão em desvantagem. Mas o que aconteceu? O que as brancas vai acontecer com as peças negras? Eu vou ficar dando cheque aqui, ó. Cheque. Eu vou jogar minha torre aqui. Eu sou as brancas. Tô dando cheque, não tô? Se o meu rei pode capturar e o meu peão também pode capturar. Mas observa, se eu capturar, eu vou perder, eu vou ter o meu rei afogado. Por quê? Eu não posso mexer para nenhuma dessas casas, porque a torre está ameaçando. E eu não posso mexer para cá, porque o bispo está ameaçando. Aqui a torre está ameaçando e aqui o bispo está ameaçando. Então, se eu capturar a torre, automaticamente eu já empatei o jogo por afogamento, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar fugindo com o meu rei. Aí eu vou vir com a torre de novo, cheque. Aí ele foge para cá. Eu vou vir com a torre de novo, cheque. Aí ele vai voltando para cá. Isso vai concretizar o empate por 3 diagramas repetitivos, que a gente vai estar falando posteriormente, ou vai concretizar o empate por 50 lances, certo? Então, pessoal, essa aqui não é empate do carrapato, não. Essa aqui é uma manobra que mostra como que é feito, como que acontece esse cheque perpétuo, entendeu? Você percebeu aqui que as pretas ficou sem saída. As brancas vão ficar só fazendo isso, obrigando acontecer o empate, certo? Porque você pode perceber que as brancas estão em desvantagem na partida. As negras estão em vantagem em peças, certo? Mas as brancas achou uma manobra que ela vai ficar dando cheque, certo? Se as negras capturarem, porque aqui, dando cheque aqui, as brancas estão sacrificando a torre para ganhar o empate, certo? É isso aí. Pessoal, esse foi o cheque perpétuo, certo? E o rei afogado. Hoje nós estudamos essas duas possibilidades de empate, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar mais duas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós não vamos estar fazendo vídeos muito extensos, porque fica pesado para vocês, certo? Os vídeos serão mais curtos, mas o conteúdo está bem explicadinho, está bem tranquilo para vocês aprenderem, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês, tá? Estou com saudades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.